Prazer, meu nome é Rodrigo Maestre e hoje vamos discutir um pouco sobre força gravitacional. De acordo com o site Brasil Escola, a gravidade trata-se de uma das 4 forças fundamentais da natureza e está relacionada com os efeitos da atração mútua existente entre corpos massivos. Se não entendeu esse conceito, está tudo bem, eu estou aqui exatamente para te explicar isso. Mas primeiro vamos por partes. Então, vamos responder tal pergunta. As forças fundamentais da natureza estão ligadas às interações presentes em toda a matéria. Qualquer tipo de interação entre corpos estão estritamente ligadas a elas. Existem 4 forças: a eletromagnética, a força nuclear fraca, a força nuclear forte e, por último, mas nesse caso mais importante, a força gravitacional. E agora vamos simplificar o conceito de gravidade. A gravidade está relacionada à atração entre dois corpos, onde o corpo A se atrai com o corpo B e o corpo B se atrai com o corpo A. Essa força de atração depende exclusivamente da massa de um objeto, ou seja, quanto maior a massa, maior a força de atração. Agora eu vou fazer uma pequena pergunta: qual objeto cai mais rápido, uma pena ou uma bola de boliche? É óbvio que é a bola de boliche. Mas por quê? Porque a bola de boliche tem uma massa muito maior do que a da pena, então a força de atração dela com a Terra é muito maior. Mas independente disso, a pena encontrará o mesmo destino que a bola de boliche, ou seja, o chão, mas um tempo maior do que a bola de boliche. É só a pena e a bola de boliche que são atraídos por essa força? Não, né? Todos seres e objetos são expostos pela gravidade. Até um celular que escorrega da mão e quebra no chão. Infelizmente, ele foi vítima da gravidade. Cada planeta exerce a gravidade de maneira diferente, ou seja, a gravidade que existe aqui na Terra é diferente da gravidade que existe na Lua, porém continua sendo gravidade. A gravidade foi questionada pela primeira vez por Isaac Newton, que teve a experiência de ter uma maçã caindo na sua cabeça e a partir desse momento ele decidiu questionar o fenômeno que fez com que a maçã caísse. A sua teoria e seu questionamento foi um tremendo marco para a nossa história, porque fez com que as pessoas parassem um pouco de olhar para o universo como maneira estritamente religiosa e começassem a olhar de um ponto de vista científico. Depois de estudar a gravidade, Newton decidiu fazer uma lei sobre a mesma, onde existe um cálculo que mede a força da atração gravitacional entre dois corpos. A partícula mediadora da gravidade é o graviton, uma partícula elementar hipotética, responsável pela força da gravidade. Os gravitons sempre são atrativos. Em todos os casos, ele não repele nenhum outro elemento da natureza. Só que ainda é uma partícula hipotética pelo fato que ainda não foi possível estudar a composição dela. Depois de estudar a gravidade, Newton decidiu fazer uma lei sobre a mesma, onde existe um cálculo que mede a força da atração gravitacional entre dois corpos. Essa lei foi chamada de Lei da Gravitação Universal, e agora eu vou explicar um pouco sobre ela no papel. A fórmula que determina a força de atração entre corpos é a seguinte: F igual a G que seria a constante de gravitação universal, vezes m maiúsculo, que seria a massa maior, vezes m minúsculo, que seria a massa menor, dividido por distância ao quadrado. O valor da constante foi uma incógnita para Newton. Porém, com o tempo, outros estudiosos acrescentaram esse valor para a fórmula, que seria 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 vezes Newton vezes metros ao quadrado dividido por quilo ao quadrado. E agora umas informações importantes sobre essa fórmula. A distância é baseada no centro de um corpo massivo ao outro centro de um corpo massivo. Ou seja, não pode medir a distância na superfície da Terra, se mede ao centro da Terra. Mas na questão do corpo menor, que seria, por exemplo, uma pessoa, não é necessário medir o centro dele, porque é um corpo menor, não é necessário chegar a esse ponto. Mas na questão do corpo maior, é necessário sim chegar até o centro dele para somar essa distância, porque senão o valor final seria errado. Na fórmula da constante, chega um momento em que elevamos o número 10 por menos 11, ou seja, dá um resultado muito pequeno, fazendo com que, só por causa do número da massa, realmente exista uma força de atração significativa.
reafirmando o que eu já disse antes. E assim chegamos à conclusão do vídeo. Esse vídeo foi exclusivamente feito para as pessoas que não têm experiência nessa matéria, ou seja, alunos do nono ano que chegaram recentemente ao ensino médio, pessoas que não têm mais contato com a escola, ou pessoas que nunca chegaram a estudar isso, e até mesmo pessoas que já estudaram e decidiram relembrar um pouco do conteúdo. Então, até a próxima!